Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Um feliz sábado para todos vocês. Sejam bem-vindos a esta live do dia 30 de julho. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui na tua presença estamos buscando a tua bênção. A bênção do nosso Pai Celestial. Em nome de Jesus, pelos méritos de Jesus, pedimos que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim e sobre os meus irmãos. Que ao abrirmos a tua palavra profética, o Senhor venha nos ajudar a entender esta mensagem preciosa, o teu último apelo para a conversão da humanidade, as 3 mensagens angélicas. Derrama sobre nós o Espírito Santo, em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Queridos, continuando com a série Desvendando o Apocalipse. Aqui estamos nesta manhã de sábado, abrindo a palavra de Deus com vocês. Aqui estamos estudando sobre as 3 mensagens angélicas. Hoje é esse tema precioso de Apocalipse capítulo 14. Na última live nós estudamos sobre capítulo 14 de Apocalipse e os versos 1 até o verso 5. Sobre os 144 mil, o grupo selecionado, escolhido por Deus, ungido pelo Espírito Santo, que ousa permanecer em pé na presença de Deus, adorando somente a Deus e não se curvando diante desta trindade demoníaca e pagã que Apocalipse 13 apresenta, uma trindade formada pelo dragão, que é o próprio Satanás, a besta que subiu do mar, o poder papal, e então a besta que subiu da terra, os Estados Unidos da América do Norte, propriamente o protestantismo apostatado. Eles se unem para o domínio mundial. Mas Deus tem os 144 mil, apresentados aqui em Apocalipse capítulo 14, versos 1 até o verso 5. E agora, queridos, hoje nós vamos nos concentrar no sermão escrito pelo próprio Jesus. Foi Jesus quem escreveu este sermão das 3 mensagens angélicas. Os 3 últimos apelos de Deus para a humanidade. Convido você para abrir a sua Bíblia em Apocalipse 14 e vamos ver então estas 3 mensagens angélicas. Verso 6 começa dizendo: E vi outro anjo voar pelo meio do céu. Um anjo é um mensageiro enviado por Deus para anunciar esta mensagem ao mundo inteiro. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Esta primeira mensagem angélica diz respeito ao evangelho eterno. Evangelho eterno é o evangelho que nasceu na mente do nosso Deus, antes de criar Adão e Eva. Por isso, queridos, a Bíblia diz aqui em Apocalipse 13 e o verso 8, que o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Você veja no capítulo 13, verso 8, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Antes de Deus criar Adão e Eva, Deus proveu um Salvador, porque Deus conhece o fim desde o princípio. Ele sabia que Adão e Eva iriam pecar, eles seriam expulsos do jardim do Éden. E Deus proveu um Salvador para a família humana. Deus, o Filho, viria como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este evangelho que nasceu na mente de Deus mostra Jesus Cristo como o único Salvador, o único caminho que nos leva para o céu. Eu sou o caminho, disse Jesus, a verdade e a vida. João capítulo 14, verso 6. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Este evangelho eterno precisa ser proclamado para o mundo inteiro. Por isso diz aqui, para o proclamar aos que habitam sobre a terra. E a toda nação e tribo, língua e povo. É um movimento profético mundial que ousa pregar as 3 mensagens angélicas a todas as nações da terra.
E o conteúdo desta primeira mensagem angélica diz aqui o verso 7, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Queridos, o Evangelho eterno não é somente a salvação em Jesus Cristo. O Evangelho eterno inclui também o juízo celestial. Existe um juízo celestial anunciado na palavra de Deus. Aqueles que recebem a Jesus Cristo como Salvador não serão condenados, como diz ali em Romanos capítulo 8, verso 1. Aquele que está em Cristo, não há nenhuma condenação para ele. Mas aqueles que não estão em Cristo Jesus como Salvador e único Salvador, ao serem julgados neste juízo celestial, eles serão condenados. Jesus é o Salvador nosso, intercessor nosso, mediador nosso, mas Jesus Cristo também é o juiz no juízo celestial. Ele foi constituído por Deus o Pai para ser o juiz do juízo celestial. Em João capítulo 5 e o verso 22 diz que o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho o poder de julgar. Queridos, este é o Evangelho eterno, é o Evangelho da graça, da salvação pela fé em Jesus Cristo e unicamente em Jesus Cristo, mas este Evangelho eterno inclui também o juízo celestial. Conforme a profecia de Daniel 8,14 dos 2300 anos, este juízo celestial começou em 1844, no final dos 2300 anos. E queridos, neste período de 1844 para frente, esta mensagem está sendo pregada ao mundo inteiro. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E aqui diz: e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. A primeira mensagem angélica está chamando a atenção do mundo para o Criador dos céus e da terra. É o criacionismo, queridos, batalhando contra o evolucionismo. O evolucionismo nasceu na mente de Charles Darwin, inspirado por Satanás. Escreveu o livro Origem das Espécies. Mas, queridos, no mesmo período surgiu na Terra o movimento profético, o Adventismo, pregando o criacionismo. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. A única forma de adorar aquele que fez os céus e a terra, Deus como Criador, é guardando o sábado, o sétimo dia da semana. Porque Deus, quando escreveu os 10 mandamentos, queridos, lá em Êxodo capítulo 20, abra sua Bíblia. Em Êxodo capítulo 20, nós vemos aqui no verso 8 até o verso 11. Êxodo capítulo 20, verso 8 e verso 11. Deus aqui coloca o sábado como um sinal, um memorial da criação. Ele é o Criador. E o sétimo dia da semana lembra o mundo inteiro de que o mundo não veio à existência através da evolução, mas através de uma criação especial feita por Deus. E o sábado é um memorial da criação. Êxodo 20, versos 8 a 11. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. E agora Deus diz por que guardar o sábado. Por quê? Verso 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Vocês estão percebendo que Deus colocou o sétimo dia para mostrar ao mundo que Deus é o Criador dos céus e da terra? Semanalmente, ao santificarmos o sábado, o dia do Senhor, nós estamos dizendo que o mundo foi feito por Deus numa semana literal de 7 dias, de 24 horas. Nada de evolucionismo, e sim criacionismo. Queridos, lá na primeira mensagem angélica, voltando para Apocalipse capítulo 14, então o verso 7. Apocalipse capítulo 14, aqui nós lemos então o verso 7. Aqui está a primeira mensagem angélica chamando a atenção do mundo inteiro
para adorar o Criador dos céus e da terra. Evangelho eterno inclui a salvação pela graça, pela fé unicamente em Jesus Cristo. Evangelho eterno inclui o juízo celestial, onde Jesus Cristo é o juiz constituído pelo Pai. E a norma deste juízo celestial é a lei. Não pode existir juízo sem lei, mas a lei de Deus, os 10 mandamentos, ela se constitui a norma do juízo celestial. E, queridos, a segunda mensagem angélica está no verso 8. Leia comigo. E outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Queridos, o que significa Babilônia no Apocalipse? Ah, queridos, quando você quer saber o que significa Babilônia no Apocalipse, você deve ir ao Apocalipse, capítulo 17. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 17. Aqui nós vamos ver uma prostituta, uma meretriz, assentada sobre uma besta escarlate, com 7 cabeças e 10 chifres. Abra sua Bíblia, Apocalipse 17, verso 1. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Na profecia bíblica, uma mulher significa a igreja. A mulher pura e virgem significa a igreja fiel, a igreja de Deus. Mas uma mulher prostituta se refere a uma igreja apostatada, que se afastou dos caminhos do Senhor. E aqui em Apocalipse 17 está falando de uma prostituta, uma igreja que foi adulterada. Uma prostituta, uma meretriz adultera. Ela é adúltera. E ela adultera as doutrinas de Jesus Cristo. Adulterou a verdade cristalina, misturando-a com o paganismo. Por isso o mundo todo guarda o domingo, porque ela adulterou a verdade. O lembra-te do dia do sábado para o santificar, que está nos 10 mandamentos da lei de Deus, ele foi adulterado pelo mandamento do catecismo romano que diz guardar domingos e festas. Vocês estão percebendo como é que esta igreja apostatada, a igreja que se assenta sobre a besta escarlata com 7 cabeças e 10 chifres, e aqui diz o capítulo 17, verso 4, e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, esta prostituta, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Dentro do cálice está o vinho da sua prostituição. O vinho de Babilônia são as doutrinas adulteradas e falsas que ela está dando a beber para todas as nações, para todas as igrejas. Todas as igrejas que bebem do vinho desta igreja, que se intitula Igreja Mãe, elas se tornam filhas de Babilônia. Por isso diz aqui no capítulo 17, verso 5, e na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia. Quem é a Babilônia mencionada na segunda mensagem angélica? Caiu, caiu Babilônia. É a igreja que se afastou dos caminhos do Senhor. Ela tem na sua testa escrito o quê? Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Ela se intitula como Igreja Mãe. Então ela tem filhas. E quais são as filhas da igreja de Babilônia? São todas aquelas que bebem do vinho das doutrinas adulteradas de Babilônia. Aqui diz no verso 6 que esta mulher, esta igreja apóstata, vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. É uma igreja que matou milhões e milhões de mártires. Mais de 50 milhões de mártires foram mortos pelas inquisições, Inquisição romana, Inquisição espanhola. Todas as inquisições, queridos, elas tiraram a vida de mais de 50 milhões de mártires. Esta igreja intitulada Babilônia, mistério, a mãe das prostituições da terra, ela está sediada, assentada, aonde? Sobre os 7 montes.
Aqui diz no capítulo 17, verso 9, aqui há sentido quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. A cidade dos 7 montes é Roma, e a igreja de Roma tem a sua sede ali. A Bíblia, aqui em Apocalipse 17, está mostrando que a igreja de Roma, o papado, é a prostituta de Apocalipse 17, cujo nome na testa está escrito Babilônia, mistério, a mãe das prostituições e abominações da terra. Agora, queridos, voltando para a segunda mensagem angélica, aqui em Apocalipse capítulo 14, aqui nós lemos o verso 8. E outro anjo seguiu dizendo, caiu, Babilônia, caiu da graça, caiu do favor divino, porque adulterou as verdades puras e cristalinas de Jesus, aquela grande cidade. Roma, quem governa o mundo. O mundo não é governado através de Washington, D.C., nem através de Moscou. O mundo é governado através da grande cidade Roma, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. O vinho dado a beber a todas as nações são as doutrinas adulteradas. A primeira doutrina adulterada é que a Bíblia ensina que a salvação pela fé em Jesus Cristo, unicamente a salvação pela fé em Jesus Cristo. Mas a doutrina pura de Jesus foi adulterada pela igreja de Roma, porque ela ensina que a salvação vem através dos sacramentos da igreja. Não, queridos, a salvação para mim e para você não vem através dos sacramentos da igreja de Roma, e sim unicamente através de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que morreu na cruz por você. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. 1 João capítulo 5, verso 12 e 13. Portanto, queridos, a próxima doutrina adulterada que Roma está dando para todas as nações e para todas as igrejas do mundo é a doutrina de que o primeiro dia da semana é o dia santo no lugar do sábado. Esta é uma doutrina pagã, porque a santificação do primeiro dia da semana, como adoração ao sol, Sunday, dia do sol, veio de Babilônia. A Babilônia literal, construída por Nimrod, queridos, lá se guardava o primeiro dia da semana como um dia santo. É de lá que veio esta doutrina de Babilônia, a Babilônia construída por Nimrod, que foi destruída pela invasão do Império Medo-Persa. Os medos e os persas dominaram Babilônia e Babilônia foi destruída. Mas, queridos, a Babilônia espiritual no Apocalipse é a igreja de Roma, sediada ali, na cidade dos 7 montes. Está muito claro isso ali em Apocalipse 17, verso 9. Portanto, queridos, a segunda doutrina adulterada é a santificação do primeiro dia da semana, que é uma adoração ao sol, no lugar do santo sábado, o dia do Senhor, conforme os mandamentos de Deus, em Êxodo capítulo 20. E qual é a terceira doutrina adulterada? É de que a alma do homem é imortal. Queridos, não existe imortalidade no ser humano. A palavra imortal só aparece uma vez na Bíblia e se aplica a Deus. Mas você e eu somos mortais. Deus, quando criou Adão e Eva, abra sua Bíblia, em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Ele disse que o homem foi criado mortal. Gênesis capítulo 2. Vamos ler então o verso 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Certamente morrerás. Você é mortal. Eterno é só Deus. Imortal é só Deus. Nós somos mortais. E, queridos, foi Satanás que inventou a mentira de que
o ser humano é imortal. Quando Adão pecou e foi expulso do jardim do Éden, a Bíblia diz que Adão viveu 930 anos fora do jardim do Éden e morreu. Queridos, então ficou provado de que o homem é mortal. Aí Satanás inventou uma mentira de que não, morreu somente o corpo, a alma é imortal. Não, queridos, a alma não é imortal. É Satanás que diz que a alma é imortal. Veio de Satanás e não veio de Deus, não veio da Bíblia. Percebam que foi Satanás que disse para Eva para comer do fruto proibido, porque ela não morreria. Deus disse que morreria, Satanás disse não morrerás. Ele é um mentiroso, mas a alma é mortal. Ezequiel capítulo 18 e o verso 4. Abra sua Bíblia. Ezequiel capítulo 18 e o verso 4. Aqui nós podemos ler com vocês Ezequiel capítulo 18 e o verso 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Está claro, meu querido irmão, minha querida irmã? A alma que pecar, essa morrerá. Todos nós somos pecadores, todos nós somos mortais. Queridos, esta é a terceira doutrina que Roma espalhou pelo mundo todo, dando a beber o vinho da sua prostituição. Por isso aqui a segunda mensagem angélica está falando, caiu, caiu Babilônia, a grande cidade, aquela que deu a beber a todas as nações o vinho da ira da sua prostituição. Não beba, meu querido irmão, não beba deste vinho da ira, da prostituição da igreja de Roma. Porque estes que beberem deste vinho serão destruídos. Esta é a mensagem de Deus, a segunda mensagem angélica. Portanto, queridos, Deus anuncia para você agora a terceira mensagem angélica. No capítulo 14 de Apocalipse, verso 9. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem. Nós já estudamos isto com vocês em Apocalipse 13. A besta que subiu do mar representa o papado. E a besta que subiu da terra representa os Estados Unidos da América do Norte, que usarão todo o seu poder e influência no mundo para fazer com que o mundo adore ao poder papal e se submeta ao poder papal. Portanto, queridos, aqui na terceira mensagem angélica é uma advertência de Deus contra aqueles que se submetem ao papado e que se submetem aos Estados Unidos da América do Norte, porque de lá vai sair a lei dominical. Leia de novo comigo, capítulo 14, verso 9. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão. Qual é o sinal que foi colocado no lugar do sinal de Deus? O sinal de Deus é o Santo Sábado. Ezequiel capítulo 20, verso 12. Vamos ler Ezequiel capítulo 20, verso 12. Abra sua Bíblia. Ezequiel capítulo 20 e o verso 12. Aqui nós lemos, e também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. A Bíblia explica a Bíblia. O sinal de Deus é o sábado, que mostra Deus como Criador dos céus e da terra. E o capítulo 20 de Ezequiel, verso 20, também diz, e santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Está claro, meu irmão? Minha irmã, que o sinal de Deus é o sábado. Está na santa lei de Deus. Agora, qual é o sinal da besta? O sinal da besta é o primeiro dia da semana, colocado no lugar do sétimo dia. E também o sinal da besta está na lei dos 10 mandamentos do catecismo romano. O sinal de Deus está na lei dos 10 mandamentos, escritos pelo dedo de Deus. E o sinal da besta está nos 10 mandamentos escritos pela Igreja de Roma. Estão no catecismo romano. Queridos, qual é a dúvida? Satanás transferiu a santidade do sábado para a santidade do domingo, porque o domingo é adoração ao sol, Sunday, dia do sol. Queridos, aqui em Apocalipse capítulo 14, verso 9 diz, e seguiu-os o terceiro anjo dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem,
e receber o sinal na sua testa ou na sua mão. Este sinal vai ser imposto compulsoriamente. A profecia de Apocalipse 13 mostra que ninguém vai poder comprar ou vender se não receber este sinal. Ou seja, se alguém quiser continuar guardando os mandamentos de Deus, ele será proibido de comprar e vender, mas Deus o protegerá, Deus o sustentará, Deus proverá seu pão e sua água, meu querido irmão. Não tenha medo, não tema. Unicamente a Deus nós tememos, porque Ele é o Senhor da terra e do céu. Ele é o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E somente a Ele nós adoramos e nos submetemos. Mas aqueles que se submetem ao poder papal e também à influência da lei dominical que vai ser emitida pelos Estados Unidos da América do Norte, o que vai acontecer com eles? Capítulo 14, verso 10. Também o tal beberá do vinho da ira de Deus. Quem beber do vinho de Babilônia, vai beber também do vinho da ira de Deus. O vinho da ira de Deus se manifestará através das 7 pragas. E estes que receberem o sinal da besta serão destruídos. Beberão o quê? Do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Queridos, estas são as últimas 3 mensagens de Deus para a conversão da humanidade. Deus tem milhões de filhos e filhas sinceros dentro da Igreja Católica, homens e mulheres católicos e sinceros de coração, e que Deus os está chamando: sai dela, povo meu. Caiu, caiu Babilônia, saia dela, povo meu, para que não beba do vinho da ira de Deus. Deus tem também milhões de filhos e filhas em todas as igrejas intituladas Filhas de Babilônia, que estão bebendo do vinho de Babilônia, que estão seguindo as doutrinas de Babilônia, que estão guardando o domingo, quando o domingo não é um dia sagrado apoiado pela Bíblia. Na palavra de Deus só existe o sábado, o 7º dia da semana, como dia sagrado e santo para ser observado. Portanto, meus queridos, esta mensagem que Deus está pregando para você hoje, chamada de 3 mensagens angélicas, são apelos que o Espírito Santo está fazendo a você para que se una ao povo remanescente de Deus. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus e de Jesus. Leia comigo então Apocalipse 14, verso 12. Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Isto aqui é lindo, isto aqui é precioso. É o convite de Jesus para você, meu irmão, minha irmã, para se unir a este remanescente de Deus na terra, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus Cristo. Uma vez esta mensagem sendo pregada no mundo todo, milhões vão aceitar esta verdade pura e cristalina. Milhões vão abraçar a Jesus Cristo como Salvador, único Salvador, e vão guardar os mandamentos de Deus, conforme estão ali em Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos. Em Jesus Cristo temos a salvação. E todos os que são salvos em Jesus Cristo, eles terão prazer e alegria em obedecer os mandamentos de Jesus. O Espírito Santo gera em você um espírito de obediência. O Espírito Santo gera em você a natureza santa de Jesus, que tem prazer na obediência aos mandamentos de Deus. Queridos, depois da pregação destas 3 poderosas mensagens, o que é que Deus mostra? Deus mostra aqui em Apocalipse 14, verso 14, a volta de Jesus. Ó, queridos, depois da conversão da grande multidão, depois do povo de Deus estar selado pelo selo do Deus vivo e batizado pelo Espírito Santo, nós estaremos nos preparando para a segunda e gloriosa vinda de Jesus. Este é o sonho de Deus para você, Jesus voltar com poder e glória.
Por isso diz aqui no capítulo 14, verso 14. Leia comigo. E eu olhei e eis uma nuvem branca. É a volta de Jesus, meu querido irmão. E olhei e eis uma nuvem branca. E assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem. É Jesus Cristo, teu Salvador, o meu Salvador, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice aguda. Jesus Cristo volta para colher a seara de trigo. Ao mesmo tempo em que ele vai queimar o joio, ele vai colher o trigo e levar o trigo para o céu. Ele vem com uma coroa de ouro e uma foice aguda na mão, símbolo de colheita. E agora diz o verso 15, e outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem, dizendo, lança tua foice e cega, é já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem, Jesus Cristo, meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. Queridos, Jesus Cristo volta para buscar a sua igreja. Não a sua igreja prostituta, não a sua igreja adulterada, mas a sua igreja pura, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus Cristo. Eu deixo estes apelos de Deus para você. O Espírito Santo está falando para você. Ouça o que o Espírito Santo fala. Entregue-se a Jesus Cristo. Aceite-o como Salvador seu. Único Salvador e mediador entre nós e Deus. E também receba de Jesus Cristo o batismo do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, que fará com que você seja obediente, vivendo uma vida de obediência. A salvação é pela fé em Jesus Cristo, mas todos os salvos pela fé em Jesus Cristo, eles vivem uma vida de obediência a Deus e a Deus somente. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo, meu querido irmão, e que Jesus Cristo encha o seu coração daquela paz que só Ele, Jesus, pode dar. A minha paz vos dou, disse Jesus. Fique com a paz do meu Jesus. Amém.